Acordo numa cama de hospital com 3 costelas quebradas e um pulmão perfurado. E a primeira coisa que a enfermeira me diz é que minha irmã assinou uma renúncia financeira e foi embora. Ela ficou aqui por 20 minutos. 20 minutos. Enquanto eu estava na cirurgia, enquanto uma máquina respirava por mim, minha irmã Margot entrou, assinou um papel dizendo que não pagaria nada e saiu. 5 dias depois ela volta, chega tranquila na estação de enfermagem e pergunta se eu já tinha recebido alta. A enfermeira, uma mulher chamada Colleen, que estava checando meu estado a cada 2 horas durante 5 dias seguidos. Olha Margot nos olhos e fala uma única frase. E eu vi a cor desaparecer do rosto da Margot pela janela do meu quarto. Meu nome é Aka, tenho 29 anos e esta é a história de como minha própria irmã tentou me matar por 2 milhões de dólares e de como eu fiz questão de que ela perdesse tudo. Se você está assistindo, se inscreve e me conta de onde você está vendo. Primeiro, deixa eu levar você de volta à noite do acidente. Era uma terça-feira de março. Eu tinha acabado de terminar um turno de 12 horas na clínica comunitária de Embrook. Temporada de gripe e falta de pessoal de sempre. E eu estava dirigindo de volta para casa pela Route 7. Esse trecho da estrada é praticamente memória muscular. Já passei por ele 1000 vezes. Uma estrada sinuosa de mão dupla pelos morros de Connecticut, com guardrails nas curvas. Nada fora do normal. Chego na primeira curva fechada, depois da velha ponte coberta. Aperto o freio. Nada. Aperto mais forte. O pedal afunda até o chão, como se eu estivesse pisando na lama. Sem resistência, sem resposta. Minhas mãos travam no volante. A curva vem rápido. Bombeio o freio 1, 2, 3 vezes. E vem aquela sensação nauseante de que o carro esqueceu que ia frear. Os faróis iluminam o guardrail. Giro o volante para a direita, mirando o acostamento. Mas a 72 km por hora, em uma curva descendo a ladeira, não tem acostamento. Tem cascalho, depois metal. O carro bate no guardrail e o mundo se transforma em barulho. Vidros quebrando, acho rangendo algo dentro do meu peito se rompe. Sinto antes de ouvir 3 estalos distintos como galhos secos quebrando. Depois silêncio. Estou pendurada de lado no cinto de segurança. Sangue na boca. Ouço uma sirene longe. Ou talvez seja o zumbido nos meus ouvidos. O rosto de um paramédico aparece pela janela quebrada. Os lábios dele se movem, mas eu só pego pedaços. Pulmão perfurado, pelo menos 3 costelas fraturadas. Fica conosco. E pouco antes de eu apagar pela segunda vez, ouço outro paramédico, talvez um curioso, dizer: alguém já ligou para a irmã dela. Eu me agarro a isso na escuridão atrás das minhas pálpebras. Penso: Margot está vindo. Vai ficar tudo bem. Essa foi a última vez que confiei nela. Sai da cirurgia 31 horas depois. O quarto é branco. O teto tem aquelas pequenas perfurações, centenas de pontinhos. E eu fico contando porque não há mais nada para olhar. Sem flores, sem cartões, sem casaco, pendurado na cadeira do visitante. Uma enfermeira entra no quarto no meio dos 40 cabelos escuros, preso óculos de leitura na corrente no pescoço. Ela checa meu soro, meus níveis de oxigênio, o dreno no meu lado, o crachá de Scollay-Bridge, RN. Quanto tempo eu fiquei desacordada? Pergunto, minha voz parece cascalho. Cerca de 1 dia e meio. A cirurgia correu bem. Vai doer por um tempo. Eu olho para a cadeira vazia. Alguém esteve aqui colé em pausa. Não por muito, só um instante. Mas eu sou enfermeira há 6 anos. Sei o que essa pausa significa. Sua irmã veio na primeira noite. Ela diz que ficou uns 20 minutos. 20 minutos? Ela assinou o formulário de liberação financeira, depois saiu. Não sei o que meu rosto fez, mas a expressão de Colette em suaviza. Ela puxa o cobertor sobre meu ombro. Um gesto pequeno, quase nada. Mas é o primeiro toque gentil que sinto em 2 dias. Naquela noite ligo para meu pai. Ele atende no quarto toque. A voz dele tem aquele tom frouxo e meio arrastado que conheço a vida toda. O som de Gerald de Sancla, depois do terceiro bourbon. Oi, querida. Margot disse que está cuidando de tudo. Não se preocupe, pai. Estou no hospital. Fiz cirurgia. Certo, certo. Margot nos contou.
Disse que você está bem. Eu desligo, fico olhando para o telefone, na mão colé em volta, para ajustar meus remédios para a dor. Ela me olha e fala baixinho. Esse formulário financeiro significa que ela garantiu que o hospital saiba que não vai pagar nada disso. Eu não respondo. Só fecho os olhos e começo a contar os azulejos do teto de novo. Preciso falar sobre Margot e eu. Crescendo. Margot Sankler era como filho e eu girava ao redor dela. Nosso pai bebia, nossa mãe chorava. A casa era um lugar para sobreviver, não para viver. E Margot, 5 anos mais velha, afiada como uma lâmina, era quem tornava tudo suportável. Ela me puxava para o quarto dela nas noites piores, colocava fones nos meus ouvidos e sussurrava: só ouça a música, eu cuido disso. Me levou de carro para a entrevista da bolsa de estudos na faculdade quando eu tinha 17. Ficou no carro por 3 horas, motor ligado para o aquecimento não morrer. Quando entrei, depois mãos tremendo, ela disse: você vai conseguir. Vai sair dessa cidade e eu vou me orgulhar muito de você. Acreditei em cada palavra, mas Margot tinha um hábito que só percebi muito depois. Cada favor vinha com recibo, cada gentileza tinha registro. Sacrifiquei tanto por você, ela dizia casualmente, como quem comenta sobre o tempo. E eu sentia uma pontada no peito, uma culpa silenciosa, como se devesse algo que nunca conseguiria pagar. 5 anos atrás, Margot se casou com Bretielde, um incorporador imobiliário, com um sorriso grande e promessas maiores ainda. Ela se mudou para uma casa colonial, na parte mais nobre de Milbro. Entrou para o conselho de uma ONG, começou a assinar como Mr. Whitfield em festas. Ela me apresentava aos amigos dela como a irmã mais nova. Sou enfermeira. Ela dizia isso com aquele leve inclinar de cabeça, como se fosse doce, como se fosse algo pequeno. Nossa avó Frances Sinclair percebeu tudo muito antes de mim. Na última vez que a visitei antes dela falecer, ela segurou minha mão e disse: sua irmã ama a ideia de família Cássia. Você ama as pessoas de verdade. Na hora eu não entendi o que ela quis dizer. Hoje eu entendo. Dia 3 no hospital. Estou apoiada em travesseiros tentando comer purê de maçã com a mão esquerda porque meu lado direito é o mapa de hematomas. Quando Danny Ox entra. Danny e eu fomos colegas de faculdade. Hoje ele é mecânico e toca uma oficina na beira da cidade. Daqueles caras que falam com os motores como se fossem pacientes. Não somos tão próximos como antes, mas ele é do tipo que aparece. Ele soube do acidente por um amigo em comum e veio direto para cá. Senta na cadeira de visitante, a que ninguém mais usou, e coloca uma sacola de papel com donuts na mesinha ao lado. Depois se inclina cotovelos nos joelhos e algo muda na expressão dele. Ah, preciso te contar uma coisa. Ok. Seu carro foi rebocado para o pátio do RLA. Eu fui lá hoje de manhã porque ouvi sobre o acidente e queria ver como estava. O seguro vai precisar de um relatório de qualquer jeito. Ele faz uma pausa, esfrega as mãos. A linha do freio não desgastou, foi cortada. Corte limpo. Alguém usou lâmina ou alicate. Não há como isso ter acontecido sozinho. O quarto parece inclinar só um pouco, como se o chão tivesse se movido 1 centímetro para a esquerda. Isso não é possível, digo. Tirei fotos. Vou enviar para o seu corretor de seguros, mas quis que você ouvisse de mim primeiro. Fico olhando para os azulejos do teto. Dani espera. Quem teve acesso ao seu carro naquela noite? Ele pergunta antes do acidente. E lá está a pergunta que eu não quero responder, porque na noite antes do acidente estacionei na casa dos meus pais para jantar. O carro ficou na entrada aberta por 3 horas. E Margot estava lá também. Dani me olha como se tivesse medo do que vai dizer e percebo que ele não tem medo pelo carro. Ele tem medo por mim. Dia 4. Meu telefone toca às 9h14 da manhã. O nome Margot na tela. Fico olhando por 3 toques antes de atender. A Cássia. Meu Deus. Tava querendo ligar. As coisas têm sido uma loucura com os preparativos do gala e o Brett está viajando. Como você está se sentindo? A voz dela é quente musical de uma mulher que recebe jantares e nunca queima nada. Tenho 3 costelas quebradas e um pulmão perfurado. Margotou, eu sei, eu sei. Mamãe me contou que a cirurgia correu bem. Que ótimo. Escuta, já disseram quando você vai ter alta.
Preciso saber para planejar. Espera um instante. Planejar o quê? O gala beneficente. Está chegando e quero ter certeza de que mostramos união familiar. Todo mundo pergunta de você. Ela não me perguntou como foi a cirurgia. Ela não perguntou sobre a minha dor, minha respiração, se consigo ir ao banheiro sozinha. Ela quer saber o prazo para poder controlar a história. Eu não sei quando vou ter alta. Bom me manter informada. Ai, não se preocupe com as contas. Falei com o hospital sobre a situação financeira. Está tudo resolvido. Resolvido. Ela assinou um formulário se isentando da responsabilidade e ainda chama isso de resolvido. Obrigada, Margot. Claro para isso que existem irmãs mais velhas. Te amo. Ela desliga. Eu fico ali segurando o telefone pela primeira vez desde o acidente. Algo muda dentro de mim. Não são as costelas quebradas. É algo mais profundo. Algo por baixo de tudo. A voz do Dani na minha cabeça. A linha do freio não desgastou. Foi cortada. A voz da Margot. Já disseram quando você vai ter alta. Preciso saber para planejar. Planejar, ela precisa saber para planejar. Talvez o Dani esteja certo. Talvez eu devesse ter medo. Naquela tarde, uma mulher que eu nunca tinha visto entra no meu quarto de hospital carregando uma pasta de couro e um tipo de autoridade silenciosa que faz o ar do ambiente se reorganizar. Aya Sankla. Sou Ellen Assord. Administro o traste que sua avó estabeleceu. Ela está no começo dos 50, cabelo com fios grisalhos cortado na linha do maxilar. Ela só se senta quando eu digo: vim porque recebi uma ligação há 2 dias da sua irmã. Ela queria informações sobre as cláusulas de incapacidade no traste da sua avó. Cláusulas de incapacidade. Se um beneficiário for declarado legalmente incapacitado, o outro beneficiário pode pedir a administração temporária da parte dele. Ellen abre a pasta, tira uma pasta de dentro. A maioria das famílias, quando alguém está no hospital, pergunta sobre os cuidados médicos. Sua irmã perguntou sobre o dinheiro. O quarto fica muito silencioso. O monitor cardíaco apita. Quanto estamos falando? Pergunto mesmo, já sabendo em parte. Ultras está avaliado em aproximadamente 2, 3 milhões de dólares. Foi dividido igualmente entre você e sua irmã. A primeira distribuição, 50%, saiu no ano passado. A segunda distribuição, sua parte, cerca de uns 5 milhões, está programada para o seu aniversário de 30 anos, daqui a 11 meses. Olho para ela. E se eu for declarada incapacitada antes disso, Margot poderia pedir o controle temporário da sua parte. Temporário e lei de traste podem significar anos. Ellen fecha a pasta e me encara diretamente. Administro o traste da sua avó há 9 anos. Ah, em 9 anos. Sua irmã nunca perguntou nada sobre a sua parte. Nenhuma pergunta até você acabar neste hospital. Sinto meu maxilar apertar. Não é pela dor, é por outra coisa. Totalmente diferente. O que eu faço? Pergunto. Ele coloca a pasta no meu colo. Você me deixa ajudar naquela noite? Ligo para minha mãe. Conto tudo o que ele me disse. A ligação da Margot, as cláusulas de incapacidade e os prazos. Mantenho a voz firme. Não acuso ninguém de nada. Eu só exponho os fatos. E digo: mãe, por favor, venha ao hospital. Preciso falar com você pessoalmente. Silêncio do outro lado da linha. Então Pauline Sinclair faz o que Pauline Sinclair sempre fez na minha vida inteira. Ela se curva à voz mais alta da sala. Margot diz que a Ellen está tentando criar problemas, que a situação do traste é complicada e que ele está exagerando. Mãe, você ao menos me viu desde o acidente. Mais silêncio agora, mais longo. Então meu pai atende. A voz dele está frouxa. São 6 da tarde e ele já tomou 3 drinks. Sua irmã está cuidando de tudo. Para de complicar mais do que precisa. Fecha os olhos. Pai, alguém cortou a linha do meu freio. Isso vamos a. Isso é dramático. Você estava cansada. Você mesma disse que tinha feito um turno duplo. Eu não disse isso. Não falei com você desde o acidente. Margot disse que eu disse. Ele não responde.
Ouço gelo tilintando em um copo. Boa noite, pai. Desligo e deixo o telefone virado para baixo no colchão. Colleen entra alguns minutos depois. No começo não diz nada, só checa meus sinais vitais, ajusta o oxigênio. Então ela me olha, olha de verdade e diz: para o que vale, já vi muitas famílias passarem por essa enfermaria. As que não aparecem, sempre há uma razão, e nunca é uma boa razão. Ela apaga as luzes e fecha a porta suavemente atrás de si. Eu fico deitada no escuro, ouvindo o monitor cardíaco marcar os segundos. Noite 4. O hospital fica silencioso depois da meia-noite. Só o zumbido das máquinas e o rangido ocasional de sapatos no linóleo. Deitada de costas olho para o teto escuro e penso. A linha do freio foi cortada. Margot estava na casa naquela noite. 2 dias depois do meu acidente, ela ligou para ele sobre o meu traste. Ela não veio me visitar, não perguntou como estou respirando. E meus pais escolheram a versão dela da história sem ler uma única página da minha. Penso na vovó Frances. No último dia de ação de graças antes de morrer, ela me puxou para o lado na cozinha e disse: sua irmã ama a ideia de família ácara. Chart Einstein confundir essas duas coisas. Eu não entendi na época. Agora entendo. Às 7 da manhã seguinte, ligo para Helen. Quero proteger meu traste, digo, e quero saber exatamente o que minha irmã tem feito. Então começamos a documentar tudo, silenciosamente. Não estou fazendo isso por vingança. Estou fazendo porque alguém tentou me matar e ninguém da minha família parece se importar o suficiente para perguntar o porquê. Ellen faz uma pausa. Então diz algo que me gelou o sangue. A Cássia tem mais uma coisa. Sua irmã entrou em contato com um psiquiatra esta semana, o Dr. Leland Porter. Ela perguntou sobre o processo para que alguém seja avaliado quanto à incapacidade legal. Aperta o telefone. Ela não está esperando você se recuperar. Ellen diz que Margot está construindo um caso para que você seja declarada incapacitada. Se ela conseguir, controla sua parte do trash antes mesmo de você ver um centavo. Os azulejos do teto me encaram de volta. 216 deles. Já tive tempo de sobra para contar. Então é melhor agirmos mais rápido do que ela. Digo que preciso contar sobre a vida da minha irmã, a verdadeira, não a versão do Instagram. Margot se casou com Brett Elde porque ele era bonito, ambicioso, e disse que ela nunca precisaria se preocupar com dinheiro. Nos primeiros TR anos, isso era verdade. Brett comprava e vendia propriedades, fechava negócios, dirigia uma Range Rover preta. Eles compraram a casa colonial na Mori de 4 quartos, varanda ao redor, o tipo de casa que já diz, conseguimos-a antes mesmo de você chegar à porta. Depois, Brett apostou tudo em um projeto residencial chamado Rideline Estates, 22 casas de luxo e um terreno na colina fora de Millbrook. Ele pegou um 8 milhões emprestado. O projeto parou licenças. Emperraram os investidores. Desistiram. O banco enviou cartas, depois mais cartas. Margot descobriu, quando o cartão de crédito deles foi recusado em um restaurante na frente de 3 amigas do Conselho de Caridade. Naquela noite, eu soube disso depois pelo investigador da Helen. Brett sentou na ilha da cozinha de frente para Margot e disse palavras. Conserta isso ou estou fora? Conserta isso. Como se ela fosse uma empreiteira e o casamento uma torneira vazando. Margot olhou para sua vida. A casa com a varanda, o gala de caridade com o nome dela no programa, as amigas que a chamavam de Mr. Whitfield. E ela entendeu. Sem dinheiro, Brett vai embora. Sem Brett, a casa se vai. Sem a casa, os amigos se vão. Sem os amigos, ela é só Margot Sinclair, da casa de um pai bêbado, do lado errado de Millbrook. Minha parte do trust da vovó Frances, uns 5 milhões de dólares com distribuição em 11 meses, era o único número que podia salvá-la. Minha irmã não tentou me matar porque me odeia. Ela tentou me matar porque o marido disse para ela resolver o problema do dinheiro. E eu era a solução mais fácil. Dia 7. Me deram alta com uma pasta cheia de instruções. Nada de levantar peso, nada de dirigir. Fisioterapia, 3 vezes por semana. Retorno ao pneumologista em 10 dias.
Meus pulmões ainda assobiam quando respiro fundo. Não volto para casa. Meu apartamento na cidade Margot tem uma chave reserva. Ela tem uma desde que me mudei há 3 anos. Para emergências, disse ela. Nunca pensei em perguntar de que emergências. Também não vou para a casa dos meus pais. Colette organiza tudo. A mãe dela, John Brad, mora sozinha em uma pequena casa estilo Cape Cole, na Count Road 9, uns 15 minutos de Embro. 2 quartos, horta nos fundos, um gato chamado Biscuit, que dorme no radiador. June tem 72 anos e é afiada como uma faca e não faz perguntas que não precise de respostas. Fique o tempo que precisar, Colette me diz, entregando uma sacola com roupas limpas que pegou em uma loja de segunda mão. June gosta de companhia e ninguém da sua família sabe onde ela mora. Pela primeira vez na vida não digo para minha família onde estou. Não mando mensagem para Margot. Não atualizo meu pai. Não ligo para minha mãe. Sento no quarto de hóspedes de June, costelas doendo, respirando em pequenos goles. E sinto algo que não senti há anos. Silêncio. Não o silêncio de ser ignorada, mas o silêncio de estar segura. Ele me envia um e-mail seguro naquela noite. Assunto Gala Milbro Country Club, 17 de maio. O corpo da mensagem é um único parágrafo. O evento anual de arrecadação da sua família é daqui a semanas. Margot está presidindo. Ela não pode perder. É o palco dela. É onde ela é mais visível e mais vulnerável. Comece a pensar nisso. Leio 2 vezes. Fecho o laptop. Pela primeira vez desde o acidente. Durmo sem sonhar. Minha prima Tessa me liga 3 dias depois de eu sair do hospital. Tessa tem 26 anos, filha da minha tia Ruth. A única pessoa da família extensa que me responde por mensagem dentro de 1 hora e não dentro de 1 semana. Ela tem sido meu fio de segurança silencioso desde o acidente. E agora a voz dela faz aquele efeito preciso, como se ela tentasse não gritar. Margot fez um jantar de família ontem à noite, diz ela, na casa dos seus pais. Certo? Ela chorou. A lágrimas de verdade sentou-se na cabeceira da mesa e disse a todos: você se recusa a voltar para casa, está afastando toda a família, está passando por algo, e ela tentou tanto ajudar, mas você não deixa. Fecha os olhos. O gato da Jumbicite pula na cama e se enrosca na minha cintura. O que todo mundo disse? Pergunto. Seu pai concordou com a cabeça. Sua mãe segurou a mão da Margot. Tia Ruth disse que iria rezar por você. Todos abraçaram a Margot. E você? Eu fiquei no canto e comi meu frango. Quase acreditei nela também. Ah, ela chorou de verdade, lágrimas de verdade. E todo mundo a abraçou. Respiro fundo. As costelas reclamam. Tem mais uma coisa, diz Tessa. E a voz dela baixa. Margot ligou para a clínica onde você trabalha. Perguntou sobre a política de licença médica por questões de saúde mental. Especificamente perguntou que documentação é necessária para colocar alguém em licença médica involuntária. O quarto fica completamente silencioso. Ela não está só dizendo que você está instável. Tessa diz que ela está construindo um rastro documental. Olho para o teto do quarto de hóspedes da June. Não tem azulejos de hospital. Tem gesso antigo e uma pequena rachadura em forma de rio. Tessa, obrigada por me contar. O que você vai fazer? Vou deixá-la falar. Quanto mais ela fala, mais fundo ela cava. 2 dias depois ele dirige até a casa da June com uma pasta Manila e um homem que eu nunca tinha visto. A AK. Este é Ray Kendall, ex-policial estadual, agora investigador particular. Eu o contratei. Y está na casa dos 50. Corpo compacto, baixo, sólido, sem espaço desperdiçado. Ele aperta minha mão com cuidado atento às minhas costelas e senta à minha frente na mesa da cozinha da June. Deixe-me te mostrar o que temos, diz, espalhando fotografias sobre a mesa. Essas são da inspeção do DY e do acompanhamento do perito do seguro. A linha de freio do seu carro foi cortada com uma ferramenta de corte. Não estava corroída, não estava desgastada, foi cortada. Ele aponta para uma segunda foto. Este é um recibo da Home Depot em Danbury.
Um conjunto de cortadores de linha de freio automotiva comprado 3 dias antes do seu acidente. Pago com um Visa terminando em 4.471. De quem é o cartão, pergunto, embora o frio no estômago já saiba. Registrado em Margot Sanfield. Eu fico olhando para o recibo. 3.499. Esse era o valor da minha vida para minha irmã. 3.499. Ray continua. Também peguei imagens de segurança do vizinho dos seus pais. Os porteiros têm uma câmera Ring, cobrindo a entrada da garagem que captura parcialmente o quintal da frente do St. Clair. Às 2:347 da noite anterior ao seu acidente, uma figura sai da casa em direção à garagem onde seu carro estava estacionado. A imagem não permite identificação facial, mas o corpo e a roupa são compatíveis com sua irmã. Helen abre uma segunda pasta. Um registro de ligação. Brett Field ligou para Margot às 23:30 daquela noite. A ligação durou 11 minutos, 17 minutos, antes da figura aparecer na câmera. Uma ligação de 11 minutos, e depois alguém foi até o meu carro com uma ferramenta de 3,5 e desmontou meus freios. Eu me afasto da mesa. Mãos firmes, voz firme, mas tudo dentro de mim grita. Qual é o próximo passo? Pergunto. Vou fazer uma pausa aqui por um segundo. Estou na cozinha da casa de um estranho com costelas quebradas, olhando para a foto do recibo do cartão de crédito da minha irmã, pelo mesmo equipamento usado na linha de freio do meu carro, 3.499. Se você ainda está assistindo essa história, vai ficar mais pesada antes de melhorar. Escreva-se se quiser ver como termina e deixe um comentário. O que você faria se descobrisse que seu próprio irmão ou irmã fez isso com você? As coisas começam a se mover rápido depois disso. Ele me liga na manhã seguinte e a voz dela tem uma firmeza que eu nunca tinha ouvido antes. A urgência controlada de alguém que passou tempo suficiente em tribunais para saber quando o tempo está acabando. Margot entrou em contato com o banco que administra o TRAI ontem. Ela solicitou acesso emergencial, alegando que você está incapacitada e não pode gerenciar suas finanças. Ela pode fazer isso, pode solicitar, mas o banco exige certificação médica de incapacidade para prosseguir. Ela ainda não tem, mas já contatou um psiquiatra e está pressionando. O que você fez? Liguei para o banco, me identifiquei como administradora do trash. Confirmei que você está totalmente capaz e que qualquer saque feito sem seu consentimento vai gerar um processo contra a instituição. Eles recuaram pelo menos por enquanto, mas sua irmã é determinada. Ela vai achar outro jeito. Helen está certa. Naquela tarde meu telefone toca. Margot, deixo ir para a caixa postal. A mensagem tem 40 segundos de açúcar. Oi, irmãzinha. Ouvi que você contratou um advogado. Isso me deixa tão triste. Achei que poderíamos resolver isso como família. É isso mesmo que a vovó teria, querido. Ela invoca a vovó, a mulher cujo dinheiro está tentando roubar, e diz isso com uma voz tão sincera que parece estar lendo as escrituras. Reproduzo a mensagem para Ellen pelo telefone. Ela está te testando, diz Ellen. Quer ver se a culpa ainda funciona. Não funciona. Bom, porque ela vai tentar mais. Pessoas como sua irmã sempre tentam. Apago a mensagem de voz, depois mudo a tela de bloqueio do celular de uma foto minha e da Margot na Natal para uma tela azul simples. É uma coisa pequena, mas pequenas ações são como você começa a desmontar uma vida construída em mentiras de outra pessoa. Ray Kendall é minucioso. Essa é a palavra educada. A palavra real é implacável. Em menos de uma semana, ele mapeou o colapso financeiro de Brett Field em detalhes. O desenvolvimento Rideline Estates 20 e 2 casas de luxo em um lote na encosta nunca saiu do papel permissões travadas. A análise ambiental apontou problemas de drenagem. Investidores desistiram um por um. Brett deve 8 milhões a 3 credores diferentes e só os juros estão o devorando. Mas aqui está a parte que me fez largar o café e encarar a parede. Ray descobriu que Brett está se encontrando com um advogado de divórcio. Philip Voice, escritório em Hartford. 3 consultas nos últimos 2 meses. Ele está se preparando para deixá-la. Y me conta, mas ainda continua ajudando Margot.
Na semana passada, ligou para 2 amigos do setor imobiliário pedindo avaliações de ativos do Trash. Ele está se protegendo. Se Margot conseguir seu dinheiro, ele fica tempo suficiente para reivindicar metade no divórcio. Se não conseguir, ele sai. Deixa essa informação assentar. Minha irmã cortou minha linha de freio ou mandou cortar para segurar o marido que já tem um pé fora da porta. E esse marido está ajudando ela a roubar de mim enquanto planeja roubar dela ao mesmo tempo. Margot sabe do advogado de divórcio, pergunto. Acho que não. Então ela está fazendo tudo isso, o trash, o psiquiatra, a performance no jantar de família para salvar um casamento que já morreu. Rei concorda com a cabeça. Seu cunhado está jogando dos dois lados. Está ajudando ela a roubar seu dinheiro e planejando deixar lá assim que conseguir a parte dele. Olho pela janela da cozinha da Jun. Um cardeal está no comedouro. Inclina a cabeça como se estivesse ouvindo. Minha irmã está desesperada. O marido dela é um covarde e eu sou a única que enxerga o jogo completo. Vou à casa dos meus pais em um domingo. Sei que é um risco. Ele me avisou para não ir, mas preciso olhar minha mãe nos olhos mais uma vez antes de parar de tentar. Geraldi abre a porta, cheira bourbon e sabonete. O rosto dele faz algo complicado quando me vê. Surpresa, culpa, irritação, tudo embaralhado como um baralho ruim. Ah, não sabíamos que você ia aparecer. Eu sei. Sento na mesa da cozinha. Pauline está lá descascando batatas. Não se levanta. As mãos continuam se movendo, descascando, descascando, descascando. Como se parar significasse enfrentar algo para o qual ela não está preparada. Coloco 2 documentos na mesa, o relatório do avaliador de seguro sobre a linha de freio e o recibo da Home Depot. Não estou pedindo para escolherem um lado, digo. Estou pedindo para olharem as provas. Geraldi olha rapidamente para os papéis e não os pega. Isso é loucura. Sua irmã nunca ia ler isso, pai. Apenas leia. Ele empurra os papéis para o centro da mesa, afastando de si como se fossem contaminados. Pauline para de descascar, olha para os documentos. Os olhos percorrem a primeira linha do relatório. Então ela larga o descascador e diz: Margot me disse que você poderia fazer isso. Ela disse que você tentaria nos virar contra ela. Levanto-me. A cadeira arrasta no chão. Não estou tentando virar vocês contra ela. Estou tentando continuar viva. E vocês nem conseguem ler 2 páginas. Caminho até a porta, nenhum dos 2 me segue. No carro fico 3 minutos com o motor desligado. Minhas mãos estão no volante na mesma posição em que estavam quando os freios falharam. E pela primeira e única vez em toda essa história eu choro. Depois dirijo de volta para a casa da June e não olho pelo retrovisor. 3 semanas se passam. Eu me recupero, não de uma vez. Recuperar-se não é um interruptor, é um desvanecer lento. As costelas passam de gritos para dor constante e depois para um lembrete apagado, sempre que alcanço algo na prateleira mais alta. Fisioterapia, 2 vezes por semana. Faço os exercícios na sala da Jun, enquanto o Biscuit me observa do radiador como um supervisor peludo. Enquanto isso, ele constrói o caso. Ela é metódica. Cada documento vai para um fichário com divisórias. Relatório do seguro. Fotografias do Dani, recibo da Home, deporte imagens da câmera ring do vizinho. Registro de telefone mostrando a ligação de 11 minutos do Brett às 2330. Consultas de Margot ao banco e ao psiquiatra. Declaração escrita da Collie sobre os 20 minutos de visita da Margot no hospital. Rei, adiciona mais uma peça. Brett comprou um par de luvas de nitrila na mesma Home Depot. Mesmo recibo, mesma viagem. $34. 99 pelos cortadores, $7. 49 pelas luvas, 4.248, o custo total de tentar me apagar. Ele protocola 2 ações simultaneamente. Primeiro, uma denúncia formal à polícia de Millbrook solicitando uma investigação criminal sobre a adulteração do sistema de freios do meu veículo. Em segundo lugar, uma ação civil para remover Margot como beneficiária do traje de Francis Sinclair, com base na cláusula de interesse prejudicial,
Uma provisão que retira a herança de qualquer beneficiário que tente prejudicar outra pessoa. A investigação criminal vai levar tempo, ele me explica pelo telefone. Mas a ação civil se move mais rápido e o gala acontece em 10 dias. Você acha que o gala importa? Pergunto. Acho que sua irmã passou a vida inteira se apresentando para uma plateia, diz Ellen. E acredito que a melhor forma de interromper uma apresentação é mudar o roteiro, enquanto ela ainda está no palco. Fecha o fichário passando os dedos sobre as divisórias. 10 dias. Tessa me mantém atualizada como uma correspondente de campo. Margot postou no Instagram hoje, diz ela com a voz plana. Foto dela na cozinha do clube de campo supervisionando os arranjos de flores. Legenda: família é tudo. Grata por mais um ano de retribuição. Quantos likes? 212. Sua mãe comentou com um emoji de coração. Quase riu. Quase. Tessa me conta sobre o brunch. Margot organizou um almoço pré-gala para os amigos do conselho da sua instituição de caridade naquele restaurante italiano da Main Street. Toalhas brancas, água com gás, toda a produção. Ela disse aos amigos que eu estava me recuperando, mas sendo difícil. Disse isso com um sorriso triste, de quem já tentou de tudo. Ela chegou a dizer: você sabe como é com irmãos mais novos? A relata Tessa, como se eu fosse uma adolescente mal-humorada e não uma mulher adulta que sofreu um acidente de carro. Alguém contestou. Não pediram o tiramisu. Mais uma coisa adicionou meu nome à lista de convidados do gala. Enviou o convite através da nossa mãe, o envelope creme com relevo dourado. Pauline deixou na minha caixa de correio do apartamento. Ela quer que você esteja lá de essa. Não porque se importa, mas porque precisa do efeito visual. Olha, minha irmã veio. Tá tudo bem, nada a ver aqui. Segurei o envelope e virei o meu nome na caligrafia de Margot. Cuidadosa, cursiva bonita, daquelas que se pratica. Vou estar lá, digo até essa. Tem certeza? Tenho. O que você vai fazer? Vou deixar minha irmã ter o palco dela e depois vou entregar algo que ela não vai conseguir atuar para escapar. Tessa fica em silêncio por um momento. Vou guardar um lugar para você. Ela desliga. Olho para o convite mais uma vez. Depois, o coloco na mesinha de cabeceira ao lado do fichário. 10 dias. Viram 3. Ellen e eu nos encontramos em uma lanchonete a 2 cidades de distância. Terreno neutro, ela pede café preto e o muffin de blueberry, que nem toca. Aqui está o plano, diz deslizando uma única folha de papel pela mesa. Você vai ao GAR, lá como convidada. Eu estarei lá. Sou convidada todo ano como figura da comunidade. Rei ficará do lado de fora caso algo saia do controle. E a polícia também. Eles entrevistaram Margot ontem à tarde. Perguntas preliminares padrão sobre a noite do acidente. Eles não revelaram o que tem. Mas Margot sabe que agora existe uma investigação. E como ela reagiu? Pergunto, segundo a fonte do rei no departamento. Ela estava calma, cooperativa, charmosa. Ellen faz uma pausa. Ela é boa, há muito boa. Mas ninguém continua bom quando as paredes começam a se fechar. Olho para a folha de papel. É um resumo de uma página de todo o caso. O freio cortado, o recibo, as imagens da câmera, os registros de telefone, as consultas sobre o traste e a avaliação do psiquiatra, tudo condensado em uma única página. Vou colocar isso em um envelope. Digo, vou entregar para Marg, em particular. Não vou fazer discurso, não vou pegar microfone, vou simplesmente entregar e deixá-la ler. E aí vou observar o que ela faz, porque o maior talento da minha irmã é se apresentar. E a maior fraqueza dela é que ela não consegue atuar quando sabe que a plateia já viu o roteiro. Helen acena lentamente. E se ela ficar calma, ela não vai. Não quando viris, não quando perceber que eu sabia de tudo há semanas e não vacilei. Dobro a folha, deslizo para um envelope branco e selo. Não preciso de microfone, digo. Só preciso que minha irmã veja a verdade. E vou assistir o que ela faz com isso. Agora preciso te contar algo que aconteceu 2 dias antes do gala. Eu não estava lá para isso, mas Colei me contou cada detalhe depois. E eu acredito nela em cada sílaba. Margot entra no meu bru general
às 1:04, 1:05 de uma quarta-feira. Cabelo arrumado, óculos de sol empurrados para cima da cabeça. Ela se aproxima da estação de enfermagem no terceiro andar e sorri para a mulher atrás do balcão. Olá, estou procurando minha irmã Assia Sankla. Ela foi internada depois de um acidente de carro. Ainda não recebeu alta. A mulher atrás do balcão é ninguém menos que Colleen Brad. A mesma Colleen que conferia meu estado a cada 2 horas por C-dias. A mesma que observou Margot assinar a renúncia financeira e sair depois de 20 minutos. A mesma que segurou um cobertor sobre meus ombros quando ninguém mais estava lá. Levanta os olhos do prontuário, tira os óculos de leitura, cruza as mãos sobre o balcão e diz: ela recebeu alta há 4 dias, mas você saberia disso se tivesse vindo mais de uma vez. O rosto de Margot não se move por 3 segundos inteiros. Então algo por trás dos olhos dela muda. Não culpa, não vergonha, medo. Porque se a Aka saiu do hospital há 4 dias sem contar a ninguém da família onde foi, significa que ela não é mais a irmãzinha indefesa deitada na cama, esperando ser gerida. Onde ela está, Margot pergunta. A voz dela agora está tensa. Para onde ela foi? Sou enfermeira Senhora Whitfield, não um rastreador. Margot se vira e sai rápidos saltos batendo no linóleo. Antes mesmo de chegar ao elevador, já está discando o celular. Colleen me contou depois. Foi a primeira vez que eu vi sua irmã com medo, e para ser honesta, foi satisfatório. Eu acredito nela. Aquele olhar no rosto da minha irmã, quando a enfermeira disse aquilo. Eu não estava lá para ver, mas Colette descreveu cada segundo. E honestamente, foi o primeiro momento, em todo esse pesadelo, em que eu senti que talvez eu não fosse a louca, talvez eu não fosse instável. Se essa história está batendo perto da sua realidade, deixa um comentário e me conta. Se inscreve. Porque o que acontece no Gala é a parte que eu estava esperando para contar. Margot se desmorona em 48 horas. Tessa recebe a primeira ligação. A voz de Margot está aguda, falando rápido. Você falou com a Aka, sabe onde ela está? Ela saiu do hospital e ninguém sabe para onde foi. Tessa coitadamente de forma limpa. Não ouvi nada dela. Talvez ela precise de espaço. Espaço. Ela não precisa de espaço. Ela precisa voltar para casa. Depois Margot liga para a clínica. A recepcionista informa que a Aka está em licença médica prolongada. Nenhuma informação adicional disponível. Então ela liga para nossa mãe. Pauline não sabe de nada porque não há nada para saber. Eu não contei nada para ninguém. Tessa me liga naquela noite. Margot está em desespero. Ela contou para o Brett. E essa é a citação exata. Ela sabe. Tem que saber. Por que mais ela desapareceria? E o que Brett disse? Pergunto. Ele disse, então precisamos acelerar o processo do traste. Claro que disse. Margot tenta uma última cartada. Ela liga para o doutor, Porter, o psiquiatra que ela estava tentando envolver, para me avaliar, e pressiona por uma avaliação de competência emergencial. Mas Porter diz que o paciente deve estar presente e consentir com qualquer avaliação. Ele não pode declarar alguém incapacitada só com base na ligação de um familiar. O que Margot não sabe é que Ellen já enviou uma carta formal ao Dr. Porter. A carta declara que a Assia Sankla é totalmente competente e representada por advogado, e que qualquer avaliação iniciada sem seu consentimento será respondida com uma queixa de uma conduta profissional. Dr. Porter recusou o pedido de Margot, de forma firme. Agora minha irmã não tem acesso ao trash, não consegue avaliação psiquiátrica, não faz ideia de onde eu estou, e ainda tem uma investigação policial respirando no seu pescoço. Ela tem exatamente uma carta para jogar o Gala. 200 pessoas. O microfone, o nome dela no programa. O último palco que ela jamais terá de verdade. Na noite antes do Gala, eu sento no quarto de hóspedes da Jun, com o envelope branco na mesinha, o fichário na cama e o biscuit ronronando aos meus pés. Penso na vovó Francis, não no trash, não no dinheiro. Penso nas mãos dela finas e quentes, sempre segurando as minhas tempo demais, como se quisesse memorizar o toque. A última vez que a vi, ela estava na cama do hospício e me puxou para perto. Me promete.
que você nunca vai deixar ninguém, especialmente alguém do seu sangue, fazer você sentir que merece menos do que é seu. Eu prometi. Ela apertou minha mão e 2 dias depois ela se foi. Escolho minhas roupas para amanhã. Um vestido simples azul marinho, sapatilhas, brincos pequenos. Não vou ao gala para impressionar ninguém. Vou como eu mesma. E isso é algo que Margot nunca planejou. Tessa liga às 9 da noite. Margot passou o dia inteiro ao telefone. Tem algo estranho nela. Ela está nervosa. A polícia a entrevistou ontem. Isso explica, ela gritou com o florista. O florista estava mexendo nos arranjos de centro de mesa. Por um segundo quase sinto algo por ela. Quase. Aí eu lembro da linha de freio. 3499. Te vejo amanhã, digo até essa. Reservei um lugar para você. Do lado direito, perto da saída. Só por precaução. Só por precaução. Ellen liga às 10. A entrevista da polícia abalou. Ela sabe que estão investigando. Amanhã, ao entrar naquele salão, ela vai carregar um peso maior do que qualquer um na sala pode ver. Bom, está pronta? Ellen pergunta. Olho para o envelope, para o fichário, para a rachadura no teto de gesso que parece um rio. Não sinto mais raiva. Estou pronta, digo. Agora durmo um pouco. Amanhã vai ser uma noite longa. É a primeira vez em semanas que durmo antes da meia-noite. O Millbrow Country Club parece uma página de revista. Toalhas brancas, cristais hortênsias, transbordando de urnas prateadas. Um quarteto de cordas toca algo suave no canto. 200 convidados políticos locais, empresários, membros do Conselho de Caridade, as mulheres com quem Margot almoça, circulam pelo salão em vestidos de coquetel e ternos segurando taças de vinho como se fossem adereços. Margot está perto da entrada em um vestido carmesim, cumprimentando as pessoas com a precisão de quem ensaiou essa noite centenas de vezes. Ela está radiante, calorosa, tudo o que você esperaria de uma anfitriã. Entro pela porta principal às 18:45. O salão não fica em silêncio. Isso só acontece em filme, mas há uma leve ondulação, há uma pausa. Algumas cabeças te vira. Alguém sussurra algo. Sou a irmã que sofreu o acidente. A irmã que desapareceu. Marg veio segundo uma fração, de momento que ninguém mais percebe. Seu rosto mostra algo verdadeiro. O sorriso vacila. Os olhos se arregalam. Ela parece uma mulher que ouviu um barulho em uma casa vazia. Então a máscara volta. Ela atravessa o salão com os braços abertos. Oh, meu Deus! Aca, você veio. A voz dela ecoa. Ela faz questão de que todos ouçam. Pessoal, minha irmã está aqui. É disso que a família se trata. Ela me abraça. Eu abraço de volta. Ela cheira Chanel e spray de cabelo. Aproximo-me do ouvido dela. Precisamos conversar em particular depois do seu discurso. Sinto o corpo dela ficar rígido, só por um segundo. Então ela se afasta sorrindo e diz alegremente: Claro, claro, deixa eu te servir uma bebida. Geraldo e Paulina estão na mesa VIP. Meu pai ergue a taça. Minha mãe me lança um olhar que mistura alívio e preocupação. Ellen está 3 mesas adiante, observando, esperando. O quarteto de cordas continua tocando. Às 19:30, Margot sobe ao palco. Ela se posiciona atrás de um pequeno púlpito com o logo da instituição de caridade projetado na tela atrás dela. O salão silencia. Ela ajusta o microfone e sorri. Obrigada a todos por estarem aqui. Esta noite começa. Este gala significa muito para a nossa família. Todo ano nos reunimos para retribuir a nossa comunidade e este ano é especialmente significativo. A voz dela está firme e ensaiada. Fala sobre o fundo de bolsas de estudo, as doações para o banco de alimentos, o projeto da horta comunitária. A plateia acompanha com acenos e então ela muda de tom. Este foi um ano difícil para o Sankler. Alguns de vocês sabem que minha irmãzinha Ásia sofreu um terrível acidente de carro algumas semanas atrás. Um murmúrio de simpatia percorre a sala, mas nossa família se uniu, nos apoiamos. É isso que os Sankler fazem. Ela pausa, olhos brilhando. Eu estava no hospital todos os dias sentada ao lado dela,
rezando pela recuperação. Todos os dias ela esteve lá por 20 minutos. Sento-me à minha mesa, rosto sério. A mão de Tessa encontra a minha sob a toalha e aperta. E hoje à noite Margot continua, a voz quebrando de um jeito bonito. Minha irmã está aqui conosco. Ah, levante-se, deixe todos te verem. 200 pessoas se viram para mim. Eu não me levanto. Levanto apenas a mão em um pequeno aceno com um sorriso educado. O salão aplaude. Margot enxuga uma lágrima e, a 3 mesas de distância, colé em brede, convidada por Ellen, coloca o copo de água na mesa com um clique discreto. Ela olha para Margot como um cirurgião olha para um raio-x. Porque Cole esteve lá. Cole sabe exatamente quantas vezes Margot visitou. Margot termina o discurso. Os aplausos são calorosos. Ela desce do palco corada de triunfo. Não faz ideia do que está dentro do envelope. 10 minutos depois do discurso, encontro o olhar de Margot do outro lado da sala. Inclino a cabeça em direção ao lounge, uma pequena sala lateral com portas de vidro fosco. Ela acena e me segue. O lounge está silencioso. Poltronas de couro, um carrinho de bar, sem uso e iluminação suave. Pelo vidro fosco, o salão principal aparece borrado, cheio de formas e vozes. Fecho a porta, tiro o envelope da minha bolsa de mão e coloco sobre a mesa entre nós. Abradigo. Margot olha para o envelope e depois para mim. Ela desliza a folha única para fora. Observo os seus olhos percorrerem linha por linha o relatório da linha de freio, o recibo do Home Depot, o cartão de crédito dela, o registro da câmera Ring, a ligação de Brett às 2330, as consultas ao banco, as ligações para o psiquiatra. Tudo condensado em 12 parágrafos organizados. As mãos dela começam a tremer. Pouco sol suficiente. Isso é loucura. Surra, você está inventando isso. A polícia tem o mesmo documento margem, protocolou na semana passada. A cabeça dela se ergue de repente. Helen, é claro. Ela tem me envenenado contra você desde que ninguém me envenenou. Você cortou minha linha de freio. Ou fez o Brett fazer isso. De qualquer forma, está feito. Ela se levanta. O papel treme na mão dela. Não estou aqui para te destruir, digo. Estou te dando uma chance. Saia lá, diga a verdade e renuncie ao traste. Ou deixe que Helen e a polícia cuidem disso. Essas são suas opções. Os olhos de Margot estão molhados, mas desta vez as lágrimas não são encenadas. São reais e parecem diferentes. Cruas, desesperadas, feias. Você sempre teve ciúmes de mim, ela diz, a voz quebrando. Ciúmes, Margot, você cortou minha linha de freio. Não sobra mais nada para ter ciúmes. Ela me encara. Então pega a maçaneta da porta e empurra para dentro do salão. Mas Margot não sai com calma. Ela explode, passa pelas portas de vidro fosco, ainda com papel, na mão lágrimas escorrendo. A voz tão alta que corta o som do quarteto de cordas. Minha irmã está me atacando. Ela contratou um advogado para me destruir. Está inventando mentiras. Mentiras sobre nossa família, sobre o traste da nossa avó. 200 pessoas param de falar. Garfos congelam no ar. Taças de vinho pairam. Eu saio atrás dela. Não digo uma palavra. Margot se vira para a multidão atuando como sempre fez. A performance da mulher injustiçada. Ela está tentando roubar o traste da vovó. Ela é a instável. Pergunte a qualquer um. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que pesa. Elenorde se levanta da mesa. Abotou o blazer, caminha para o centro da sala, com a calma de quem fazenda isso em tribunais há 30 anos. Senhora Whitfield e sua Helena Shore, curadora do traste de Francis St. Clair. Tudo que está nesse documento foi verificado, documentado e enviado à polícia de Millbrook. Se você quiser continuar esta conversa publicamente, estou preparada para fazê-lo. Margota para a mesa VIP. Brett, diga a eles. Diga que ela está mentindo. Bretelde olha para a esposa.
Olha para as 200 pessoas observando. Depois abaixa o olhar para o prato. Não se levanta, não fala uma palavra. Uma cadeira rende. Colleen Bride se levanta. A voz dela é clara e firme. Eu fui a enfermeira noturna quando sua irmã foi admitida. Você veio uma vez 20 minutos, assinou a renúncia financeira e foi embora. Eu tenho o registro do hospital. O salão prende a respiração. 200 pessoas. Nenhum som. Marg olha ao redor cada rosto, cada par de olhos e não encontra nada. Nenhum aliado, nenhum resgate, nenhum roteiro. Ela se vira e sai pela porta. A porta se fecha atrás dela. O quarteto de cordas parou de tocar. E em algum lugar, um copo bate na mesa. Esse é o único som. Eu fico no meio do salão vestida, com meu vestido azul marinho, 200 pessoas me olhando, e não sinto o que pensei que sentiria. Não sinto vitória, não sinto justiça. Sinto como se tivesse acabado de assistir minha irmã caminhar para o penhasco que ela mesma vinha construindo há anos. Geraldi se levanta da mesa VIP. O rosto dele está pálido. As mãos caem ao lado do corpo vazias, sem taça pela primeira vez. Ele abre a boca, mas nada sai. Pauline chora em um guardanapo, os ombros tremendo e não me olha. Não olha para ninguém. Ellen atravessa o salão e fica ao meu lado. A polícia vai contatar a Margot amanhã. A petição civil já foi protocolada. Seu traste está protegido. Aceito. Tessa aparece ao meu lado e coloca o braço no meu. Não diz nada. Não precisa. Olho ao redor do salão mais uma vez. Essas pessoas, políticos, empresários, doadores de caridade, não são meu público, não são meu júri, são apenas testemunhas. E testemunhas foram tudo o que eu precisei, não para humilhar minha irmã, apenas para garantir que a verdade tivesse uma sala cheia de pessoas que a ouviram. Ele me acompanha até a porta. Você lidou com isso com graça, diz. Não me sinto graciosa. Sinto-me cansada. É assim que deveria ser. A adrenalina passa e o que sobra é a verdade, e a verdade pesa. Saio. O estacionamento está vazio. O carro da Margot já se foi. Pensei que sentiria que ganhei algo. Não sinto. Sinto como se tivesse enterrado uma irmã que já estava morta para mim no momento em que cortou minha linha de freio. Essa me leva para casa. As consequências chegam em ondas. Semana 1. A polícia de Milbro, formalmente, acusa Margot Sanklervich, fiel de disposição, imprudente de perigo em primeiro grau. O detetive diz a Ellen que estão montando um caso de tentativa de homicídio, aguardando a conclusão da análise forense das marcas da ferramenta no freio. Se a acusação subir de grau, ela pode pegar de 5 a 15 anos. Semana 2. Brett entra com pedido de divórcio 3 dias após o gala. Não liga para Margot antes. Ela descobre quando os papéis chegam à Colonial na Muride. Segundo Tessa, que ouviu da tia Ruth Margot, sentou-se nos degraus da varanda e leu os documentos 2 vezes. Depois entrou e fechou as cortinas. O advogado de Brett Philip Voice é mencionado em uma investigação policial como pessoa de interesse. O recibo da Home Depot, o cartão de crédito da esposa, mais luvas e ferramentas para mãos masculinas, e a ligação de 11 minutos, às 2330, são suficientes para que os detetives o interroguem sobre possível conspiração. Semana 3. O Conselho da Instituição de Caridade envia uma carta a Margot educada formal devastadora. Agradecem pelos anos de serviço e informam que sua posição, presidente, foi transferida. Ninguém liga para ela. O Instagram dela fica silencioso. Ele finaliza a petição do traste. Um juiz analisa a cláusula. Uma provisão no traste da vovó Frances que desqualifica automaticamente qualquer beneficiário que tente prejudicar outro. As provas são esmagadoras. A parte da Margona no trás está congelada enquanto correm os processos criminais. Se for condenada, perde tudo de forma permanente. Ellen me liga com a decisão. A voz dela é calma, profissional, mas dá para perceber algo por baixo. Talvez satisfação ou só alívio. Seu traste está seguro, ela diz. A parte da sua irmã está congelada e o marido dela acabou de ser intimado. Agradeço.
Desligo, sento no silêncio. Não parece vitória, parece sobrevivência. Meus pais aparecem no meu apartamento numa quinta tarde. Voltei a morar lá, troquei as fechaduras, coloquei trancas extras e entreguei a chave reserva para Tessa. O apartamento parece o mesmo. Eu não. Geraldi bate à porta. Quando abro, ele está sóbrio. Os olhos vermelhos mais claros, sem névoa de bourbon, sem bordas borradas. A camisa limpa, o mais arrumado que eu vi em anos. Pauline vem atrás dele, segurando um prato de forno, um gesto tão profundamente Pauline Sankla que quase me faz rir. Tragédia acontece. Trago um prato de comida. Deixo-os entrar. Sentamos na mesa da cozinha. Ninguém fala por muito tempo. Pauline coloca o prato no balcão, cruza as mãos no colo, desdobra, cruza de novo. Eu deveria ter lido aqueles papéis, diz ela, a voz fina. Eu deveria ter ido ao hospital. Geraldi fixa os olhos na mesa. Eu acreditei nela. Acreditei na Margot, porque era mais fácil acreditar. Eu escuto, não interrompo. Não grito, não digo. Eu avisei. Para que eles sabem? Eu amo vocês dois. Digo e digo. De verdade. Mas amar não significa deixar vocês voltarem só porque estão arrependidos. Vocês escolheram a versão da Margot da realidade por 30 anos. Eu preciso de tempo. O rosto de Pauline desmorona. Geraldi assente devagar pesado, como se o próprio gesto tivesse peso. Quanto tempo? Pergunta minha mãe. Não sei, respondo. A verdade. Geraldi se levanta, coloca a mão nas costas da cadeira para se apoiar. Não pela bebida, mas por algo mais difícil. Sua avó teria orgulho de você, ele diz. Eu gostaria de poder dizer o mesmo de mim. Eles vão embora. O prato fica. Eu como sozinha naquela noite e tem exatamente o gosto da cozinha da minha mãe. Uma semana depois chega uma carta no meu apartamento. Entregue à mão pelo advogado da Margot. Não pela Margot. Escrita à mão, em papel branco simples. Abro na mesa da cozinha com uma xícara de café. Não bebo. A carta não diz a desculpa. Margot nunca foi boa nessas palavras. Em vez disso, diz: não planejei isso por meses. Planejei numa noite só. Brett disse que ia embora e eu entrei em pânico. Isso não torna certo. Mas você deve saber que eu nem sempre fui essa pessoa. 9 frases no total. Sem desculpas, sem justificativas, sem pedidos de perdão, apenas uma declaração direta e exausta de uma mulher que finalmente ficou sem performances. Li a carta 2 vezes. Depois deixei sobre a mesa e olhei pela janela. Pensei na Margot aos 15 anos na noite em que o pai jogou uma garrafa na parede, o vidro se espalhou e ela me segurou. Eu tinha 10 anos descalça, chorando, e ela me levou para o quarto dela, colocou meus fones e me abraçou até eu parar de tremer. Ela também era uma criança, mas estava me protegendo com tudo que tinha. Pensez na Margot aos 34, em uma rua escura, às 2347, com uma ferramenta de $5, cortando a linha de freio do carro da irmã, porque o marido mandou-a resolver o problema do dinheiro. Ambas são reais. Ambas são Margot. Dobrei a carta. Coloquei na gaveta. Do criado mudo, não lixo, não na pasta, não. Em algum lugar que eu veria todo dia. Só guardado uma coisa que existe uma verdade que posso segurar sem abrir a porta. Ela nem sempre foi essa pessoa, mas se tornou. E posso lamentar a irmã que ela foi sem perdoar a mulher que escolheu ser. Fechei a gaveta, terminei meu café. Já estava frio, mas bebi mesmo assim. Na sexta noite, Tessa chega com sacolas de supermercado e uma playlist que fez no celular. Vamos fazer massa, anuncia, tirando os sapatos na porta. A receita da vovó Frances, aquela com manteiga dourada e sálvia. Cozinhamos na minha cozinha, pequenas janelas abertas com o ar da primavera entrando. Tessa picava alho com a confiança de quem assistiu programas de culinária demais. Eu mexia a manteiga, vendo ela passar do dourado para o âmbar, e o cheiro preenchia o apartamento quente amanteigado familiar. A vovó sempre dizia que você era forte até essa comenta sem olhar para a tábua de cortar. Eu não sou forte.
Só cansei de carregar o peso sozinha. É a mesma coisa, Aka. Comemos na mesa da cozinha, a mesma onde li a carta da Margot, onde mostrei as provas para meus pais, onde sentei sozinha em muitas refeições. Mas naquela noite parecia diferente. A mesa tinha 2 pratos, 2 copos de vinho e uma cesta de pão, que Tessa insistiu: carboidratos curam, disse ela. Dana aparece para devolver um livro que pegou emprestado há meses. Fica para massa. Come 2 pratos e conta uma história de um cliente que trouxe um cortador de grama para trocar o óleo. Rimos. Rimos de verdade com o peito inteiro e minhas costelas só reclamam um pouco. Colé liga para saber como estamos. Jun diz: olá, o biscuit está com saudade de você. Olhei ao redor da minha cozinha. Essas pessoas, uma prima, uma amiga antiga, uma enfermeira, uma senhora de 72 anos e seu gato não são a família em que nasci. São a família que eu encontrei. Ou talvez a família que me encontrou. Família não é quem compartilha seu sangue. É quem aparece no hospital. 6 meses depois, volto para a clínica em setembro. No meu primeiro plantão de volta, a recepcionista, uma mulher chamada Linda, que trabalha na recepção há 20 anos, me entrega um café e diz: bem-vinda de volta. A gripe chegou cedo este ano. Sem alarde, sem drama, só trabalho. Eu adoro. A segunda distribuição do truste cai na minha conta no meu aniversário de 30 anos, uma terça-feira de outubro. Nada de especial no calendário, mas um terremoto por baixo da superfície. Ellen liga para confirmar a transferência. 5 milhões de dólares depositados na minha conta. Uso parte desse valor para criar a Bolsa Memorial Francis Sinclair, destinada a estudantes de enfermagem na faculdade comunitária. Vovó teria gostado disso. Ela sempre dizia que enfermeiras eram as únicas pessoas nos hospitais que realmente ouviam. Gerald entrou no ar 6 semanas depois do baile. Vai às reuniões às terças e quintas à noite. Não bebe mais. Também não fala muito, mas quando fala, suas palavras são claras e cuidadosas, como um homem reaprendendo uma língua que tinha esquecido. Pauline me liga todo domingo ao meio-dia. As conversas são curtas, 5 minutos, talvez 7. Ela fala do jardim, eu falo da clínica. Nenhuma de nós menciona Margot. As ligações são estranhas, meio travadas, mas totalmente genuínas. E eu aceito todos. Ainda não os convidei para o apartamento. Talvez um dia, mas não agora. Margot está aguardando julgamento. A acusação foi atualizada para tentativa de homicídio depois que o laudo forense ligou as marcas da ferramenta ao cortador comprado na Home Depot. Ela está em liberdade provisória morando em um apartamento alugado do outro lado do condado. Brett se foi. Saiu do estado antes que alguém pudesse ouvir. Ninguém na família fala mais sobre a Margot no almoço de domingo. A cadeira dela na mesa está vazia. Ninguém mexe nela, ninguém a preenche. Algumas ausências falam mais alto que qualquer discurso. Em uma manhã de sábado de novembro, vou ao cemitério Green Ridge com um buquê de margaridas brancas, as favoritas da vovó Frances. A lápide é simples, Francizel em San Clamã e avó querida. Coloco as flores no pequeno vaso, tiro algumas folhas da base e fico ali um tempo, mãos nos bolsos do casaco. Cumpri minha promessa à vovó, digo em voz alta. Não deixei ninguém nem alguém do meu sangue me fazer sentir que eu merecia menos do que é meu. O vento passa pelas carvalheiras. Algumas folhas caem douradas e âmbar pousando na grama ao redor dos meus pés. Penso em tudo. Acordar naquele quarto de hospital, a cadeira vazia, a voz da coleia, e me contando a verdade, as fotos do dia, a pasta da Helen, o envelope branco no baile, o rosto da Margot, quando percebeu que eu sabia. E penso na Margot aos 15, colocando fones de ouvido em uma garota de 10 anos chorando. Vou sempre carregar essa versão dela. Só que ela não pode substituir a versão que tentou me matar. Toquei na lápide de uma vez, depois me virei e fui para o carro. Então essa é a minha história. Acordei sozinha, numa cama de hospital, e descobri que a pessoa em quem eu mais confiava tentou me tirar tudo, inclusive a vida.
Mas aqui estou eu, respirando de pé, fazendo 30 anos, com um fundo de bolsas no nome da minha avó e uma mesa de cozinha que finalmente tem as pessoas certas ao redor. Se alguém na sua vida se esconde atrás da palavra família para te machucar, você não deve silêncio a essa pessoa. Você deve a si mesmo a verdade. Se essa história significou algo para você, quero ouvir você. Deixe um comentário. Me conte. Você já precisou estabelecer um limite com alguém da sua família? Ou escolheu a paz no lugar disso? Não há resposta errada. Inscreva-se no canal e confira a descrição para mais histórias como essa.